Você já percebeu como algumas pessoas parecem conquistar tudo e ainda assim vivem inquietas por dentro? Elas acumulam resultados, metas, seguidores, reconhecimento. Sobem de graus rapidamente. Mas quando o silêncio chega, e ele sempre chega, algo dentro delas parece vazio. Como se toda a construção externa estivesse apoiada sobre uma base frágil. O mundo ensina estratégia, ensina performance, ensina produtividade, mas raramente ensina fundamento. E aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Sobre o que você está edificando a sua vida. Talvez você diga, estou construindo o meu futuro. Mas a questão não é o que você constrói, é onde você constrói. Uma casa pode ser linda por fora, pode impressionar quem passa, pode até resistir por algum tempo. Mas se a base for areia, a primeira tempestade revela a verdade. E tempestades sempre vêm. Napoleão ele falava sobre o propósito definido como ponto de partida para o sucesso. Ele dizia que a mente humana é capaz de transformar desejo em realidade. Mas existe algo ainda mais profundo. A mente precisa estar conectada a uma fonte superior de direção. Sem isso, o pensamento cria, mas também destrói. Quando Deus não é o centro, o ego assume o controle. E o ego é impaciente, ansioso, competitivo, inseguro. Ele quer provar, quer aparecer, quer vencer a qualquer custo. Mas vencer o quê? E para quem? Existe uma diferença silenciosa entre sucesso guiado por propósito e sucesso guiado por necessidade de validação. O primeiro traz paz. O segundo traz pressão. Talvez você esteja vivendo sob pressão agora. Pressão para crescer, para mostrar resultado, para acompanhar o ritmo dos outros. Mas deixa-eu te fazer uma pergunta sincera. Você está correndo porque Deus te direcionou ou porque o mundo te comparou? Colocar Deus em primeiro lugar não é um discurso religioso. Não é repetir frases prontas. Não é postar versículos nas redes sociais. É decisão interna. É acordar e reconhecer. Antes dos meus planos, vem a tua direção. Quando isso acontece, algo muda. Você começa a perder o interesse por disputas desnecessárias. Começa a questionar oportunidades que antes pareceriam irresistíveis. Começa a perceber que nem todo crescimento é avanço. Às vezes é distração. E aqui está um princípio poderoso. Nem tudo que acelera a sua vida melhora a sua vida. Quando Deus se torna prioridade, suas prioridades se reorganizam. Você começa a cuidar do corpo porque entende que ele é instrumento, não vitrine. Começa a buscar disciplina não por orgulho, mas por responsabilidade. Começa a dizer não com mais facilidade, e isso protege seu futuro. Provérbios declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso não significa abandonar a inteligência. Significa alinhar inteligência. Imagine duas pessoas iniciando um projeto. Uma age movida por urgência e medo de perder a oportunidade. A outra ora, reflete, espera clareza, e então age com convicção. A diferença não está apenas na ação. Está na raiz emocional e espiritual da decisão. Uma constrói com ansiedade. A outra constrói com paz. E paz não é ausência de desafios. É presença de direção. Você já percebeu como algumas decisões trazem uma tranquilidade inexplicável, mesmo sendo difíceis? Esse é um dos sinais mais claros de alinhamento espiritual. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção. Mas direção exige silêncio. E aqui está um dos maiores problemas da nossa geração. Ruído. Ruído de opiniões. Ruído de comparações. Ruído de expectativas externas. Quanto mais barulho, menos discernimento. Napoleão ele chamava de inteligência infinita essa conexão com uma fonte superior de sabedoria. A Bíblia já ensinava isso muito antes. Existe uma sabedoria disponível para quem aprende a silenciar o ego. Talvez você esteja em uma fase em que nada parece acontecer. Você ora, tenta, planeja, e tudo parece parado. Mas e se esse não for um tempo de atraso, e sim de preparação? O silêncio também é a resposta. Grandes fundamentos são construídos abaixo da superfície. Ninguém vê o concreto sendo colocado, mas ele sustenta tudo o que vem depois. Se você tenta acelerar o que Deus está estruturando, você compromete o futuro. Pergunta a si mesmo agora: estou tentando encaixar Deus nos espaços vazios da minha agenda ou estou entregando a Ele o controle da agenda? Existe uma diferença profunda entre fé e desespero. Fé busca Deus antes da decisão. Desespero busca Deus depois do erro. Talvez este momento seja um convite para realinhamento. Não para mudar tudo de uma vez, mas para ajustar a base.
Porque quando a base muda, o restante começa a se ajustar naturalmente. O verdadeiro sucesso começa dentro. A riqueza externa é apenas reflexo de uma estrutura interna sólida. Você pode até conquistar rápido sem Deus, mas não sustenta por muito tempo. Quando Ele está no centro, você desenvolve algo raro: estabilidade. Estabilidade é mais poderosa que velocidade. Antes de terminar esta parte, eu quero te propor algo simples. Hoje, antes de dormir, faça uma pergunta sincera. Deus, eu estou construindo contigo, ou apenas pedindo que abençoes algo que já decidi sozinho? Fique em silêncio depois. A resposta pode não vir em palavras, mas virá em percepção. E na próxima parte, vamos falar sobre como transformar essa decisão interna em hábitos diários práticos. Porque fé sem ação se torna apenas intenção, mas a ação sem fé se torna exaustão. Você está pronto para fortalecer a sua base. Você já percebeu como a maioria dos erros da vida não acontece por falta de capacidade, mas por falta de clareza? Você sabe o que precisa fazer, mas hesita. Você sente que algo não está certo, mas ignora. Você percebe sinais, mas prefere justificar. E assim, pequenas decisões começam a moldar grandes consequências. A verdade é simples. Quando Deus não é o centro, suas emoções assumem o comando. E emoções, quando não alinhadas, confundem. Ansiedade parece urgência. Medo parece prudência. Orgulho parece autoconfiança. Impulso parece oportunidade. Mas discernimento é diferente. Discernimento é quando você enxerga além do óbvio. É quando você sente paz mesmo diante de algo desafiador. É quando você diz não para algo bom porque percebe que não é o melhor. E isso só se desenvolve quando Deus está em primeiro lugar. Napoleão ele falava sobre a importância da decisão rápida e firme. Ele dizia que pessoas bem-sucedidas tomam decisões com convicção e mudam raramente. Mas o que ele também entendia, ainda que nem todos percebam, é que decisões poderosas nascem de uma mente alinhada. E uma mente alinhada precisa estar conectada a algo maior do que o próprio ego. Provérbios ensina: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não é reconhecer Deus apenas nos momentos difíceis. É reconhecer em todos os caminhos. Antes de fechar um negócio, antes de assentar uma proposta, antes de iniciar um relacionamento, antes de romper uma parceria. Quantos erros poderiam ser evitados se a pergunta fosse feita antes da decisão, e não depois do problema? Talvez você já tenha vivido isso. Entrou em algo sentindo um leve desconforto interior, mas ignorou, porque parecia vantajoso, porque todos aprovavam, porque era a chance da sua vida. E depois percebeu que aquele desconforto era um alerta. Deus muitas vezes fala através da paz ou da ausência dela. Quando algo tira sua paz de forma persistente, não ignore. A maioria das pessoas perde anos tentando sustentar decisões que nunca deveriam ter sido tomadas. E aqui está algo que poucos falam. Prosperidade também é proteção. Nem toda porta aberta é direção. Nem toda oportunidade é propósito. Nem toda conexão é destino. Você é influenciado diariamente pelas pessoas ao seu redor. Napoleão ele dizia que você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Mas vá além disso. Essas pessoas moldam seus pensamentos, alimentam suas crenças e reforçam seus padrões. Se você anda com pessoas movidas por medo, você absorve medo. Se anda com pessoas negativas, sua visão se torna limitada. Se anda com pessoas sem propósito, sua disciplina enfraquece. Mas quando Deus é o centro, algo muda. Você começa a perceber desalinhamentos que antes tolerava. Conversas que drenam sua energia. Ambientes que enfraquecem sua fé. Parcerias que comprometem seus valores. E aos poucos, Deus começa a remover pessoas da sua vida. E dói. Mas nem todo rompimento é perda. Às vezes é livramento. Deus não remove algo bom. Ele remove o que está impedindo o melhor. Talvez você esteja vivendo um afastamento agora. Uma amizade que esfriou. Uma sociedade que terminou. Um relacionamento que acabou. E você não entende. Mas e se isso não for rejeição, e sim redirecionamento? Quando Deus ocupa o centro, Ele reorganiza suas conexões. Você passa a valorizar profundidade mais do que aparência. Alinhamento mais do que conveniência. Caráter mais do que carisma. E isso muda completamente sua trajetória. Muitos fracassos financeiros não acontecem por falta de estratégia. Acontecem por alianças erradas. Muitos colapsos emocionais não surgem por fraqueza pessoal. Surgem por insistir em ambientes que sufocam sua identidade. Por isso,
Existe uma pergunta simples que pode evitar anos de sofrimento. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se afasta, você já tem a resposta. Colocar Deus em primeiro lugar nas decisões diárias é um hábito. E aqui está um exercício prático. Antes de qualquer decisão importante, faça 3 passos. Ore com sinceridade. Fique em silêncio por alguns minutos. Observe sua paz interior. Depois disso, haja com coragem. Porque fé não é passividade. Fé é a ação alinhada. Muitas pessoas oram, mas continuam agitadas. Oram, mas não esperam direção. Oram, mas já decidiram antes de perguntar. Isso não é confiança. Isso é tentativa de validação. Quando você realmente entrega a decisão a Deus, você aceita inclusive a resposta que não esperava. E isso exige maturidade. O mundo incentiva pressa. Deus trabalha com preparação. O mundo celebra resultados rápidos. Deus valoriza raízes profundas. Talvez você esteja em um tempo de silêncio. Nada parece avançar. Nada parece acontecer. Mas silêncio não é abandono. Silêncio pode ser treinamento. Antes de grandes elevações, Deus trabalha no caráter. Antes de ampliar recursos, Ele fortalece estrutura. Antes de abrir portas, Ele molda discernimento. Se você não desenvolver discernimento agora, quando a oportunidade maior chegar, você pode não estar preparado para sustentá-la. E aqui está algo poderoso. Clareza é um dos maiores sinais de alinhamento espiritual. Quando Deus guia, você pode até enfrentar desafios, mas dentro de você existe convicção. Não confunda caminho difícil com caminho errado. Às vezes o caminho certo exige crescimento. E crescimento exige desconforto. Mas há uma diferença entre desconforto que fortalece e inquietação que alerta. Aprenda a distinguir. E isso só acontece quando Deus é prioridade, não último recurso. Hoje, reserve 5 minutos. Não peça sucesso. Não peça dinheiro. Não peça resultados. Peça clareza. Peça discernimento. Peça para enxergar o que você ainda não vê. E observe o que começa a mudar. Na próxima parte, vamos falar sobre o nível mais profundo dessa transformação. Quando Deus não está apenas nas suas decisões, mas se torna o centro da sua identidade. Porque sucesso verdadeiro não é apenas o que você constrói. É quem você se torna enquanto constrói. Você está preparado para ir mais fundo? Depois de tudo o que falamos até aqui, existe uma pergunta final que precisa ser feita. Quem você está se tornando enquanto busca sucesso? Porque no fim, não é apenas sobre conquistar. É sobre transformar. Você pode alcançar metas. Pode multiplicar resultados. Pode construir patrimônio. Mas se perder a própria essência no caminho, o preço será alto demais. Existe uma diferença silenciosa entre ter Deus como apoio e tê-lo como centro. Quando Ele é apenas apoio, você o procura em momentos específicos. Quando Ele é centro, Ele influencia tudo. Sua forma de pensar, sua maneira de reagir, seu jeito de liderar, sua postura diante de críticas, sua humildade nas conquistas. E aqui está a verdade que poucos compreendem. O verdadeiro sucesso começa na identidade. Napoleão Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda a realização. Mas fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer. Fé é viver diariamente como alguém que já está alinhado com um propósito maior. Quando Deus é o centro da sua identidade, você deixa de agir por necessidade de provar algo. Você não trabalha para mostrar valor. Você trabalha porque já entende seu valor. Você não busca aplausos. Busca impacto. Você não vive comparando bastidores com o palco dos outros. Você vive focado na missão que recebeu. E isso muda completamente sua energia. Porque comparação gera ansiedade. Propósito gera direção. Muitas pessoas vivem cansadas não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de tentativa de aceitação. Elas estão sempre tentando corresponder às expectativas externas. Sempre tentando impressionar. Sempre tentando manter uma imagem. Mas quando Deus ocupa o centro, você começa a viver com coerência. O que você é no privado começa a sustentar o que você faz no público. E essa integridade cria força. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estáveis mesmo sob pressão? Elas enfrentam desafios. Passam por perdas. Lidam com críticas. Mas não desmoronam. Isso não é ausência de problemas. É presença de fundamento. Jesus contou uma parábola sobre 2 construtores. Um edificou sobre a rocha. Outro, sobre a areia. A tempestade veio para ambos. Perceba, a tempestade não escolhe quem tem fé. Ela vem para todos. A diferença está no que sustenta a estrutura. Se sua identidade está baseada apenas no que você possui, qualquer perda abala sua estabilidade. Se está baseada no que os outros pensam, qualquer crítica desestabiliza sua confiança. Mas se está fundamentada em Deus, existe algo inabalável dentro de você.
E isso é liberdade. Liberdade para crescer sem arrogância. Liberdade para aprender com erros sem culpa destrutiva. Liberdade para dizer não sem medo de rejeição. Quando Deus é o centro, até a prosperidade ganha novo significado. Você entende que dinheiro é ferramenta, não identidade. Que reconhecimento é consequência, não propósito. Que influência é responsabilidade, não troféu. E então algo extraordinário acontece. Você começa a prosperar com leveza. Sem obsessão. Sem desespero. Sem precisar atropelar princípios. Porque agora você sabe quem é. E quem sabe quem é, não se perde facilmente. Talvez você tenha passado anos tentando alcançar algo que acreditava ser a chave da felicidade. E talvez tenha percebido que, mesmo chegando perto, ainda faltava algo. Esse algo não é mais uma conquista. É alinhamento. É viver sabendo que cada passo está conectado a um propósito maior. Imagine começar o dia assim. Antes de tocar no celular. Antes de olhar mensagens. Antes de pensar na agenda. Você fecha os olhos e diz: Deus, guia minha mente hoje. Alinha minhas decisões. Protege meu coração da pressa, da comparação e da vaidade. Que tudo o que eu fizer reflita quem tu és em mim. Parece simples. Mas essa prática diária redefine seu interior. E o interior redefine seus resultados. Porque tudo o que é externo nasce primeiro dentro. Se dentro existe caos, fora haverá confusão. Se dentro existe alinhamento, fora haverá direção. E aqui está o ponto final desta jornada. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita. É um estilo de vida. É escolher, todos os dias, que Ele não será plano B. Que Ele não será apenas solução emergencial. Que Ele não será encaixado nos intervalos. Mas será o centro. O início. O meio. E o fundamento. Quando isso acontece, você pode até enfrentar desafios. Mas não perde a paz. Pode enfrentar perdas. Mas não perde a identidade. Pode crescer muito. Mas não perde a humildade. E essa é a maior vitória de todas. Porque sucesso verdadeiro não é apenas conquistar o mundo. É conquistar a si mesmo, sob direção de Deus. Talvez este seja o seu ponto de virada. Não porque tudo vai mudar amanhã, mas porque sua base mudou hoje. E quando a base muda, o futuro inevitavelmente se transforma. Então deixe essa pergunta ecoar dentro de você. De hoje em diante, quem estará no centro da minha vida? Se a resposta for Deus, prepare-se. Porque quando Ele é o fundamento, o que começa com fé termina em vitória.